Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 29 de junho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será definição de descanso no Antigo Testamento. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O Antigo Testamento usa várias palavras, vários termos para descrever a ideia do descanso. Todos nós precisamos de descanso, todos nós precisamos, de alguma maneira, parar as atividades cotidianas para descansar um pouco. No Antigo Testamento existem vários termos com conotações diferentes. O hebraico é uma língua muito rica em termos que expressam algumas ideias, e na questão do descanso não poderia ser diferente. O nosso guia de estudos hoje vai trazer alguns termos que aparecem em alguns textos com um sentido um pouquinho diferente de um para o outro. Por exemplo, o primeiro termo que aparece aqui para descanso é o termo Shabat, que é parar de trabalhar, descansar, tirar férias. Esse é o termo que vai aparecer lá em Gênesis capítulo 2, versos 2 e 3, que diz: havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. Aqui o termo descansou, que vai aparecer aqui no versículo 2 e no versículo 3, é o termo Shabat, que significa cessação de trabalho, feriado, descanso, tirar férias. Deus, depois de ter criado todas as coisas, quando ele vai descrever aquilo que ele fez, ele usa esse termo. Deus não tirou férias ou parou, cessou seus trabalhos porque ele precisava disso, mas para poder mostrar para nós que nós precisamos disso de tempos em tempos. O mais interessante é que quando olhamos, por exemplo, para Êxodo capítulo 5, verso 5, nós encontramos um momento em que Moisés foi até o faraó, quando o povo de Israel estava ainda vivendo o cativeiro egípcio, e pediu para que o faraó desse a eles a oportunidade de servir a Deus, de descansar. Durante 230 anos, esse povo tinha passado num contexto de escravidão, e os escravos não tinham um dia de descanso, trabalhavam dia e noite, se fosse necessário, até a completa exaustão. E o Moisés, quando vai falar com o faraó, ele usa exatamente o termo Shabat para dizer que o povo precisava descansar. E é exatamente isso que o faraó vai responder a ele. O faraó vai dizer: o povo da terra já é muito, e vós o distraís das suas tarefas. O termo distrair aqui é o termo Shabat. O que o faraó está dizendo é o seguinte: vocês estão querendo fazer com que o povo descanse, e eles são escravos não descansam. Um outro termo que vai aparecer aqui também para descanso é o termo nuach. Esse termo é utilizado quando no mandamento vai ser mencionado que Deus descansou. Por exemplo, Êxodo capítulo 20, verso 11 diz: porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E também no Deuteronômio 5, verso 14, que diz: mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu boi, nem teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. A ideia desse termo, o nuach, é um termo que é traduzido como parar para repousar. Parar, referindo-se à ideia de que o indivíduo está em constante atividade, e então ele para suas atividades com o propósito de descanso, de refazer as suas energias. É interessante que quando o termo vai ser utilizado no contexto do mandamento, ele vai ser usado em relação aos servos e às servas, para que eles descansem, como você também vai descansar, para que cessem as suas atividades
e eles possam descansar. Um outro termo que vai aparecer também no Antigo Testamento é o termo shakat, que é ficar em repouso, conceder alívio, ficar quieto. Essa é a forma que vai aparecer lá em Josué capítulo 11, verso 23, que diz: assim tomou Josué toda essa terra, segundo tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões de tribos. E a terra repousou da guerra. É a ideia de você trabalhou, conseguiu conquistar tudo que tinha que conquistar, conseguiu organizar tudo que tinha que organizar, conseguiu fazer o que tinha que ser feito, e então você descansa depois que termina uma determinada obra. É esse o sentido do termo. Depois, um outro termo que vai aparecer aqui também é o verbo haga, que indica descanso. Nas advertências, por exemplo, da desobediência, Deus disse a Israel que eles não teriam descanso no exílio. Deuteronômio 28, verso 65. Nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente e olhos mortiços e desmaio de alma. Esse verbo vai aparecer também em Jeremias capítulo 50, verso 34. Mas o seu Redentor é forte, Senhor dos Exércitos é o seu nome, certamente pleiteará a causa deles, para aquietar a terra e inquietar os moradores da Babilônia. A ideia de Haga é um descanso no sentido de que a sua mente está ansiosa, está preocupada, você passa um determinado tempo que não consegue dormir, não consegue parar de pensar, e então você alcança descanso, ou no caso dos textos aqui, Deus tiraria o descanso das pessoas durante o período do cativeiro. Todos esses versos, eles usam algumas expressões idiomáticas do verbo shakab, que significa literalmente deitar-se ou dormir. Na aliança com Davi, por exemplo, Deus prometeu ao rei: quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você um seu descendente. Descansar, na perspectiva de shakab, pode ser também utilizado como, numa linguagem figurada, referindo-se, por exemplo, à questão da própria morte. Enfim, quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar todos esses textos. E o último parágrafo do nosso guia de estudos hoje vai dizer assim: essa lista de verbos hebraicos para descanso esclarece que o conceito teológico de descanso não está conectado a uma ou duas palavras especiais. Descansamos individual e coletivamente. O descanso nos afeta física, social, emocionalmente e não se limita apenas ao sábado. O que significa que descanso, ele, na perspectiva do Antigo Testamento, se refere ao momento em que você para suas atividades para estar na presença de Deus, se refere ao momento em que você termina uma determinada tarefa e para poder refazer suas energias. Significa que quando você está em Deus, ele pode retirar de você todo aquele peso das preocupações, das ansiedades, e você tem paz diante de todas as circunstâncias. Descansar pode significar simplesmente que mesmo em meio a situações atribuladas, como o povo de Deus, por exemplo, no cativeiro, se eles estivessem com o Senhor Deus daria a eles um estado de espírito de paz, mesmo no meio de situações complicadas. O que é mais interessante é que o descanso, na perspectiva do Antigo Testamento, está sempre ligado a uma doação de Deus para o ser humano. É Deus quem dá o descanso ao ser humano. Portanto, nesse momento, talvez esteja falando para alguém que esteja vivendo alguma dessas dimensões, talvez estressado por todos os afazeres e precisa parar, mas não consegue se desligar das atividades do dia a dia. Deus pode te conceder o descanso. Talvez para você que há algum tempo já parou de guardar o sábado do Senhor Deus, para tirar um tempo de descanso com Deus, o Senhor Deus pode te ajudar a reorganizar as suas prioridades. Talvez para alguém que está ansioso com todas as situações e mesmo quando você para tentar dormir, a cabeça não para. Deus pode te dar o descanso. O descanso é um presente que Deus dá à humanidade. Somente o Senhor Deus pode nos conceder isso. Nós temos o livre-arbítrio para escolher descansar no Senhor.
mas quem nos dá o descanso, mesmo em situações probantes, é Deus. Eu gostaria de orar para que o Senhor Deus nos ajudasse a viver essa realidade, dentro de uma relação com Ele, em todas as circunstâncias da vida. Vamos fazer isso? Obrigado, Senhor Deus, porque sabemos que o descanso é um presente que o Senhor concede ao ser humano. Ajuda-nos a podermos descansar em Ti, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?